Começando agora mais um Conexão. Eu sou Inês Calado, editora do portal INE10. Hoje estou substituindo Diogo Menezes, que vocês perceberam, não estão com vocês aqui durante a semana, mas daqui a pouco vai estar de volta com vocês. Bom, e a gente traz uma notícia aí em primeira mão, que é quentíssima, acabou de sair. O atacante do Sport, Diego Souza, acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Ele vai atuar em 2 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que vai ser na Rússia. Os jogos são contra o Uruguai, que será fora de casa, e contra o Paraguai, aqui em São Paulo. Esta é a segunda convocação de Diego Souza com Tite na seleção. Antes, ele já havia feito 2 jogos pelo Brasil. Um contra a Bolívia em 2009, quando Dunga era técnico, e contra a Argentina em 2011, quando Mano Menezes era técnico. Bom, e aí os torcedores rubro-negros, com certeza, estão na maior torcida, né, pelo atacante rubro-negro Diego Souza. Uma informação assim quentíssima para vocês, a gente traz essa informação aqui em primeira mão. E o repórter de esportes do Jornal do Comércio, Leonardo Vasconcelos, está neste momento na Ilha do Retiro. A gente está tentando fazer uma conexão com ele até o fim do programa para ver o que é que ele fala da movimentação da convocação de Diego Souza lá na Ilha do Retiro. Então, se a gente conseguir essa conexão até o fim do programa, a gente traz para vocês diretamente ao vivo, lá da Ilha do Retiro. Mais informações sobre isso vocês vão acompanhando com a gente. O blog do torcedor está fazendo matéria, o JC está fazendo matéria sobre a repercussão da convocação do atacante do Sport para a seleção brasileira. Bom, e vamos falar também agora de mais uma ação de criminosos que aconteceu aqui em Pernambuco ontem, né? Vocês acompanharam aqui, inclusive, no Conexão, com várias imagens de uma ação policial, de uma ação de bandidos que aconteceu no Cabo de Santo Agostinho. 2 agências foram alvo dos bandidos, né, com explosões, e aí, logo depois, a polícia entrou em ação. Inclusive, eu não estou aqui com o Jornal do Comércio, queria, inclusive, que vocês me ajudassem trazendo para mim o Jornal do Comércio para eu mostrar para vocês, mostrando mais uma ação criminosa, mas, em contrapartida, uma reação da polícia com relação a essa ação que aterrorizou ontem o Cabo de Santo Agostinho. E aí, ontem, nós anunciamos que foram presos 4 suspeitos. Foram 6 mortos e 4 suspeitos. Mas, há menos de 1 hora, o secretário da Defesa Social, Ângelo Gioia, ele deu uma entrevista na Rádio Jornal falando que, na verdade, foram 5 mortos e 5 presos. Então, assim, a gente está retificando, todos os jornais amanheceram com essa informação hoje, né, dizendo que eram 6 mortos e 4 presos. Mas, na verdade, o Ângelo Gioia fez uma retificação hoje de manhã na Rádio Jornal. Obrigada. Aqui, ó. Hoje eu quero mostrar para vocês a capa do Jornal do Comércio de hoje, falando exatamente dessa ação, né, que aconteceu por volta das 3 horas da manhã ontem, no Cabo de Santo Agostinho. E aí a gente diz aqui 4 mortos, 6 mortos e 4 detidos. E aí o secretário de Defesa Social, Ângelo Gioia, deu uma entrevista hoje na Rádio Jornal ao comunicador Wagner Gomes, retificando esse número. Eu acho que a gente queria que a gente ouvisse um trecho dessa entrevista com Ângelo Gioia, Arnaldo. É possível? Bom, estamos com o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Ângelo Gioia, para falar um pouco sobre a ação da Polícia Militar, das polícias, na verdade, Polícia Militar e Polícia Civil, ontem, que resultou na morte de 6 suspeitos e na prisão de outros 4 naquela ação lá no Cabo. E, secretário, primeiro, bom dia para o senhor, tudo bem? Ô, Wagner, bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, secretário, estávamos até há poucos minutos atrás comentando no Passando a Limpo ainda aquela ação a qual me referi agora há pouco, e evidentemente que a gente recebeu aqui muitas mensagens de ouvintes até elogiando a ação da Polícia Militar e da Polícia Civil ontem naquele caso. Eu pergunto ao senhor, o que é que mudou de parâmetro, de paradigma, de orientação, de metodologia da polícia a partir daquela ação de ontem, secretário? Wagner, essa ação de ontem é uma construção já de alguns meses, né? Nós estamos reequipando, reformulando tropas nossas de pronto emprego, né? Como a ROCROP da Rádio Patrulha, o nosso BEP, a nossa CIOI, e a atuação da Força Tarefa, ela também é um diferencial. E essa é uma construção que, infelizmente, ela não nos dá, às vezes, a resposta no tempo que a gente gostaria, né? O tempo mais curto. Agora, ontem,
já é resultado dessas mudanças, né? A nossa polícia militar, ela foi acionada no tempo certo, né? Uma coordenação importante dos nossos oficiais a partir do acionamento. O emprego das nossas aeronaves também no tempo oportuno, um cenário de operações, né? O teatro de operações, ele dava segurança à população civil e à nossa tropa. Então a Polícia Militar, ela deu a resposta que todos nós esperamos, e resposta firme, dura, técnica. Os 5 criminosos que morreram, na verdade não são 6, são 5, um está hospitalizado. Identificação, né? Eles morreram e confrontaram o poder constituído, aqueles que se entregaram foram... E aí essa entrevista, a gente vai cortar agora, né? Essa entrevista completa do secretário de Defesa Social, vocês podem conferir no www.radiojornal.com.br, porque já está disponível no site da Rádio Jornal. Eu ouvi a entrevista logo cedo, como eu antecipei aqui para vocês, o secretário retificou, né, o número de mortos, foram na verdade 5 mortos ao invés de 6 e 5 presos. E aí, claro, ele falou bem da atuação da Polícia Militar, ao contrário de outras ações. Houve uma intervenção mais rápida da Polícia Militar. E aí a gente, como o Jornal do Comércio e as colunas de política de hoje mostram, inclusive, uma reação do Pacto pela Vida nesse sentido, que tem sido uma crítica muito grande que o governo vem recebendo por conta desses números alarmantes da violência. Uma das questões que também foi questionada ao secretário foi com relação ao número de assaltos a ônibus. Inclusive, a Rádio Jornal hoje noticiou que em 61 dias foram quase 700 assaltos a ônibus, e aí o secretário falou que no próximo dia 15 ele vai estar trazendo números mais oficiais e até prometeu que haverá uma diminuição com relação ao número de homicídios, com o número de assaltos no Estado. Vamos esperar para ver. Dia 15 haverá esse balanço oficial do Pacto pela Vida. E deixa eu interagir aqui um pouquinho com vocês. Muita gente falando. O Carlos Henrique, por exemplo, o Fernandes, dizendo que parece que a polícia fez um grande favor, quando na verdade só fez cumprir com seu dever. É de estranhar, porque depois de vários assaltos como esse, eles não pegaram ninguém. Então, assim, na verdade, Carlos, o que a gente vem ressaltando aqui é que realmente, todos os dias, os veículos de imprensa vêm cobrando uma atuação maior do governo do Estado com relação às mudanças nos números do Pacto pela Vida. De 2013 para cá, os números só fazem piorar, né? Até 2013 a gente vinha numa crescente, né, com os números diminuindo a cada ano, e de 2013 para cá os números vêm piorando a cada ano. Então a gente realmente tem feito uma cobrança, e no momento que a polícia faz uma ação como essa, tem sim que reconhecer o poder da polícia, né, e da forma como a ação foi feita. A Ildete Menezes já está falando aqui, certo que é dever e obrigação, mas precisamos entender que o que eles pretendem e as leis colocam nas ruas, e essa ação foi de grande feito, sim. Então, Deus abençoe todos os policiais. Então, a gente já percebe uma movimentação contrária, né, do que a gente vem observando nas redes sociais com relação à atuação da polícia. Muita gente falando e elogiando realmente a ação da Polícia Militar depois dessa ação. A gente reconhece que realmente é a obrigação da polícia estar nas ruas e, sobretudo, fazer com que essas ações não aconteçam. Mas quando não é possível, pelo menos essa reação, eu acho que dá uma sensação de segurança maior à população, né? E é que realmente o que a gente está vendo nesses comentários aqui de vocês são as pessoas elogiando a atuação da Polícia Militar. E aí, no dia 15, como o secretário Gioia falou, vamos ver se a gente tem uma mudança com relação a esses números, né? Apoliano Ferreira da Silva está pedindo para eu comentar o seu. São tantos comentários que já passou aqui na tela o comentário dele. Faça de novo, Apoliano, que eu juro que faço aqui para você também. Né? Realmente aqui, ó, parabéns a todos os policiais. O Anderson está perguntando o dinheiro onde foi parar. Bom, o que o secretário explicou hoje de manhã na Rádio Jornal, que você pode inclusive conferir, Anderson, é que não houve subtração de dinheiro, que na verdade os policiais chegaram naquele momento e não houve subtração. E na verdade a Federação dos Bancos não costuma divulgar
o valor que foi levado. Então, assim, realmente, nem o jornal, nem hoje o secretário falou sobre isso com relação ao valor que foi levado dos bancos. E se você observar em todas as matérias que são divulgadas com relação à explosão e assalto a banco, é uma tendência, né, do sindicato, da Federação dos Bancos, não divulgarem os valores que são levados, né? Mas, assim, certamente esse valor já se sabe, a polícia sabe, mas a gente não tem essas informações, elas não são divulgadas, então a gente não tem como dizer isso para vocês. Realmente aqui, parabéns. Foram 5 ou 6 mortos. O Williams, eu acho que ele entrou agora. Até ontem, o que a gente havia divulgado era que eram 6 mortos. Hoje já houve uma retificação do secretário dizendo que foram 5 mortos e 5 presos. Provavelmente um dessas pessoas deve ter dado entrada em estado mais grave no hospital, foi dado como morto, mas hoje houve essa retificação. Na verdade, dessa atuação da Polícia Militar, o saldo é de 5 mortes e 5 presos, certo? Bom, bora lá que tem mais uma informação quentinha aqui para vocês. Hoje pela manhã, Cíntia Leite, que é repórter que cobre saúde aqui no Jornal do Comércio, ela também que assina aí o blog Casa Saudável no portal NE10, ela está acompanhando uma coletiva do Ministério da Saúde que fala sobre as mudanças no calendário de vacinas. E aí essas informações devem interessar muito aos pais. Ela já me passou aqui algumas coisas que foram anunciadas durante essa coletiva de imprensa, que começou às 10 horas, né? O Ministério da Saúde anunciou hoje pela manhã em Brasília que altera o calendário de vacinação diante da mudança na situação epidemiológica no Brasil. 6 vacinas tiveram público-alvo ampliado no calendário de 2017. São elas: tríplice viral, tetraviral, DTPA adulto, HPV, meningocócica C e hepatite A. Então, essas 6 vacinas tiveram público-alvo ampliado. Mais informações vocês vão poder conferir no blog Casa Saudável. A matéria já está no ar aí, na tela de vocês. Vou dar para vocês um exemplo dessa ampliação do público-alvo. A vacina contra a hepatite A passa a ser disponibilizada para crianças até 5 anos de idade. Antes, a idade máxima para a vacina de hepatite A era até 2 anos. Então, a gente ganha aí uma boa informação para as mães, ganha pelo menos 3 anos com relação à gratuidade dessa vacina na rede pública. Antes era até 2 anos a hepatite A, passando agora para 5 anos. Outro destaque dessa coletiva que aconteceu hoje pela manhã. 2 doses, agora são 2 doses contra sarampo, cachumba e rubéola, passando a ser disponibilizadas para pessoas de 12 meses até 29 anos de idade. Para os adultos de 30 a 49 anos de idade, é administrada apenas uma dose. Então, para o público entre 12 meses e 29 anos de idade, serão 2 doses. E para os adultos de 30 a 49, apenas uma dose. Essa mudança leva em consideração os surtos recentes de cachumba no Brasil. Então, todas essas informações sobre essas mudanças no calendário vacinal, o blog Casa Saudável está repercutindo. Arnaldo colocou aí na tela para vocês. Eu não sei se tem como a gente colocar o link aqui, Arnaldo, durante a transmissão, porque aí as pessoas, a gente já vão clicando, né, e observando com relação a essas mudanças, que são mudanças importantes, foram anunciadas hoje, diante desse surto de cachumba e de outra, hepatite A, por exemplo, também ampliando esses números. Tem muita gente ainda comentando sobre a questão da atuação dos policiais. E eu vou voltar aqui antes da gente partir para o próximo assunto, eu vou ler um pouquinho o que é que os internautas estão falando ainda sobre essa questão, porque a gente sabe que segurança é o que acaba, né, pesando no dia a dia de todo mundo, né? É o trabalhador que vai pegar o seu ônibus cedo para ir para o seu trabalho, para ir para o seu lazer e acaba tendo o seu celular levado quando não acontece uma coisa pior. Então, assim, realmente a questão da segurança, quando a gente abre qualquer diálogo aqui com vocês, é o que acaba pesando, né? Williams, o Williams está me elogiando. Ele está dizendo que você é muito atenciosa com seu público. Vou assistir todos os dias. Você vai assistir Diogo Menezes aqui na bancada todos os dias, que também é muito atencioso com vocês. Maria Fernanda Lustosa, precisamos de mais policiais nas ruas,
Concordo com você, Maria Fernanda, também. A gente precisa de mais policiamento nas ruas. Inaldo, os policiais tiveram sorte para combater bandidos usando estilingue. Mas aí o secretário Ângelo Gioia já garantiu, e a gente pôde observar realmente nessa atuação de ontem da Polícia Militar, Isnaldo, que houve uma preparação maior, inclusive os policiais que atuaram que são os PMs do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, inclusive, são policiais que têm armamentos mais pesados. Então, claro, certamente, eles tiveram mais condições de combater esse crime de ontem, né? Não são delegacias comuns, o que a gente tem relatado aqui, inclusive, muitas delegacias sem gasolina para viatura, sem colete à prova de bala, mas esses policiais aqui, eles são do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior. Então, realmente, são policiais que têm armamentos mais pesados e são mais preparados para esse tipo de ação. A Suzana Ribeiro, estamos reféns do medo, né? Realmente, eu acho que todo mundo, independente de classe social, tem enfrentado isso aqui. Sons da Silva, deixa eu ver, ele está dizendo aqui, querendo deixar uma sugestão de reportagem sobre o trânsito nos subúrbios, porque eita, passou. É tanto comentário que eu não consigo acompanhar em tempo real. Bom, Arnaldo, a gente pode seguir com os assuntos? Vamos lá. Tem uma informação importante para vocês. O Detran, ele está em greve, né? Os servidores do Detran estão em greve desde o dia 13 de fevereiro, ou seja, já são 17 dias parados. E aí a preocupação de todo mundo é o que fazer, por exemplo, se sua carteira estiver vencida e você for parado numa blitz. O que é que vai acontecer? O agendamento que estava feito para você emplacar seu veículo novo. Então, assim, hoje de manhã, o portal INE10, a gente entrevistou o Detran. Deixa eu pegar aqui a matéria, porque aí eu vou ter mais informações para dar para vocês. O portal INE10, a gente entrevistou hoje pela manhã o Detran, para procurar saber exatamente o que é que vocês podem fazer nesses casos. E aí o que foi que o Detran falou? Que serviços essenciais, como, por exemplo, agendamento para tirar a carteira, continuam sendo feitos. Inclusive, aqueles postos do Detran que funcionam nos shoppings, eles estão funcionando normalmente para os serviços que já estavam agendados. Então, serviços agendados, que já estavam agendados antes do dia 13, permanecem. Claro que desde o dia 13, os serviços não foram agendados desde então, mas os serviços que já estavam agendados desde o dia 13 funcionam normalmente. E aí, deixa eu dizer para vocês, entrega de documentos, captura de imagens, informações, esse tipo de informação está funcionando normalmente, tanto nas lojas dos shoppings como na sede do órgão, assim como todos os serviços agendados que são oferecidos no Expresso Cidadão. E aí, o que o Detran informou ainda é que há uma informação, né, que os órgãos de trânsito, como Polícia Rodoviária Federal, Batalhão de Polícia de Trânsito, eles foram informados sobre a decisão da prorrogação por conta exatamente dessa greve. Então, assim, se você estava com sua carteira vencida, o procedimento que deve ser do policial é que, sabendo que houve uma greve durante esse período, claro, se sua carteira venceu depois do dia 13, antes disso não tem o que fazer, não. Mas se sua carteira venceu depois do dia 13, existe uma orientação, se essa é a palavra que eu posso usar, uma orientação aos policiais de trânsito para que o seu veículo não seja apreendido caso você seja parado em alguma blitz. Mas, se você já estava com o seu agendamento feito, você pode comparecer naquele dia certinho, naquela hora, na loja, no posto do Detran avançado, no Expresso Cidadão, que você vai ter o seu serviço garantido. Pelo menos foi essa informação que o Detran deu para a gente hoje pela manhã. E aí, na próxima quarta-feira, haverá uma nova assembleia que vai decidir se a paralisação continua ou não. Mas essa é a informação que a gente tem para vocês com relação a essa questão da greve do Detran, que acaba realmente incomodando todo mundo, né? A gente precisando fazer os agendamentos, garantir o seu documento, quem está querendo aí tirar a primeira habilitação, mas essa é a informação do Detran. André Luiz, vamos falar um pouquinho agora dos comentários dos internautas.
ainda desconfiados nas ruas e ônibus, metrô, certamente, André Luiz, né? A gente, mesmo quando os números do Pacto pela Vida estavam positivos, a gente sempre tem que andar desconfiado, com medo, a gente não tem como garantir que a bandidagem não vai chegar na gente, não. Aí o Dete Menezes, a situação dos efetivos dos interiores deviam receber uma ajuda especial dos comerciantes e sociedade de cada município, já que o governo não faz o seu dever de casa, podíamos fazer o nosso. A sugestão aí da IUDET para que a prefeitura, que os comerciantes, a sociedade de uma forma geral, também possam fazer a sua parte. Mas o que a gente realmente tem visto aqui, o que a gente... Eunice Cavalcante perguntando o que é cachumba. Cachumba é aquela doença, né, papeira, que a gente conhece aqui em Pernambuco, mas como papeira, que fica com o rostinho todo inchado. Se você procurar, colocar lá no Casa Saudável, cachumba, você vai saber exatamente o que é. Que, inclusive, existem várias matérias, como prevenir, como se tratar. Entra lá, coloca lá no www. Arnaldo, será que a gente tem como fazer essa busca aí para ensinar os nossos internautas? Coloca lá, www.casasaudável.com.br, coloca na busca cachumba, que vai aparecer um bocado de matéria sobre isso, inclusive com tratamento adequado, tudo. Inclusive, a gente teve um surto de cachumba recentemente, não chegou aqui em Pernambuco, mas em São Paulo, muita gente ficando com aquele rostinho de Kiko, sabe? Bem inchado assim, por conta dessa doença. Cachumba é papeira, Evandro Gouveia. Cachumba é a popular papeira. Olha aí, todo mundo sabendo o que é cachumba. Mas olha aí quantas matérias tem no Casa Saudável sobre isso. Muita matéria para vocês saberem mais sobre esse assunto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente possa falar. Vamos lá. Rosemary, tenho 33. Eu não sei exatamente, Rosemary, qual é a vacina que você está falando. Mas eu acabei de dar para vocês, e já está no Casa Saudável, essas mudanças com relação à data, ao público-alvo da vacina que foi anunciado. Outra coisa, chegando o tempo de dengue, eita, é muita gente interagindo aqui, eu não consigo acompanhar todo mundo não, mas na medida do possível, eu vou tentando aqui. Algum sinal de Léo, Arnaldo, ainda não, né? Então vamos seguir aqui. Vê só, a gente veio, né, de carnaval, muita festa, muita farra acontecendo aqui em Pernambuco, mas o fim de semana ainda tem carnaval, viu? Para quem ainda quer curtir um pouquinho da folia, tem muito carnaval. O Jornal do Comércio de hoje deu uma programação dizendo que o fim de semana continua, não tem só carnaval, mas tem muito carnaval ainda. Tem blocos tradicionais como Não Acredito Que Te Beijei, tem João do Morro, que vai ser a atração do Camburão da Alegria, que é aquele bloco onde saem os policiais militares, né? Os policiais que trabalham, olha aí, ó, escolha seu bloco, é programação que só. Então, assim, tem Dorival Dantas também no bloco, ele vai tocar no bloco Não Acredito Que Te Beijei. Figueiroas comandando a Ressaca no Estelita, que é um blocozinho mais alternativo. Tem João do Morro, como eu falei, sendo a atração do Camburão da Alegria. O Camburão da Alegria, que é aquele bloco comandado pela Polícia Militar, que tradicionalmente saía em Boa Viagem. O ano passado já não saiu em Boa Viagem e esse ano vai sair pela primeira vez em Olinda. E aí é nesse domingo, e a gente pode até dizer que o Camburão da Alegria encerra oficialmente o período carnavalesco aqui no estado, né? Porque depois disso o povo, inclusive, já tem até matéria sobre ovo de Páscoa, viu? No JC Online. As pessoas já podem até ver preço de ovo de Páscoa. Mas aí nessa arte que Arnaldo está colocando na tela, vocês podem escolher, porque tem atração para todos os gostos. Tem forró, tem João do Morro, tem tudo. E nessa arte ela está bem explicadinha para vocês verem, escolherem a atração. E o melhor é que a maioria dessas atrações do fim de semana é gratuita. Então é só você... Estão perguntando aqui se eu já falei de Diego Souza. Já falei que ele foi convocado. A gente abriu o programa com isso, falando que o atacante Diego Souza foi convocado mais uma vez para a seleção brasileira. Vamos para a ilha, olha aí. O William me perguntou na hora certa. A gente está com o repórter do Jornal do Comércio, Leonardo Vasconcelos, lá na Ilha do Retiro. Léo? Oi, Inês. Bom dia. Bom dia. Oi, Inês. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está curtindo aí Conexão JC.
Sobretudo os rubro-negros, claro, eles estão muito felizes, não é à toa. Afinal, a expectativa, né, sobre a convocação do meio atacante Diego Souza, como a gente já previu, finalmente foi concretizada, ele foi chamado, a lista saiu, foi divulgada agora há pouco por Tite. A gente, inclusive, Inês, olha cá, vou tentar mostrar aqui, a gente fez essa reportagem aqui, está no seu JC, rubro-negros na torcida, e que a gente já falava que era uma expectativa, né? Ou seja, uma expectativa praticamente confirmada, porque os indícios eram muitos dessa convocação, e fatalmente acabou acontecendo. Eu vim aqui na Ilha do Retiro para acompanhar justamente essa convocação. Aqui na ilha eu cruzei com alguns torcedores que passaram aqui, falaram dessa alegria, né? Dessa alegria já esperada em ter um jogador daqui fazendo parte da seleção brasileira, não agora como um amistoso, como ele foi convocado antes, e agora sim para um jogo importante de eliminatória e que fatalmente todo mundo está na expectativa muito grande. Conversei com eles, obviamente para esse ao vivo eles não puderam estar, vieram resolver algumas coisas aqui. Conversei também com alguns funcionários aqui que, óbvio, externaram a alegria, enfim, sobre essa convocação, só que eles não quiseram, não puderam dar entrevista, então a gente deu um giro aqui, Inês, na Ilha do Retiro, e eu estou com um convidado aqui muito especial para essa conversa no Conexão JC. Você tem alguma ideia aí de quem é que eu trouxe para a nossa conversa? Não me diga que é Diego Souza. Olha, você quase que acertou. Eu não sei, daqui não dá para ver o Ibope, mas eu acho que deve estar subindo agora. Não, Quem olha sabe só, na Diego expectativa Souza já está no trend. de ser ele. No trend do Brasil. Já está no trend? Olha, eu vou dizer que você quase acertou, acertou, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo. Deixa a audiência logo, subir Léo. mais um pouquinho. Eu vou te falar só um pouquinho. Essa convocação, Inês, ela serviu para preencher 2 hiatos. Um do clube, né, que depois de 16 anos teve um jogador convocado novamente para a eliminatória, o último tinha sido Leomar, no ano de 2001, e um hiato pessoal do próprio atleta, que depois de 8 anos, Diego Souza voltou a ser convocado para uma partida de eliminatória. No caso, a última convocação foi em 2001, se eu não me engano, 2009, 2000, quando ele foi... eu estou com essa informação aqui. Diego Souza já jogou pelo Brasil contra a Bolívia em 2009, quando o Dunga era técnico, e contra a Argentina em 2011, quando o Mano Menezes era técnico. E jogou agora no dia 19 de janeiro contra a Colômbia, né? Claro. Essa convocação a que me referi, que foi para a eliminatória, foi no jogo convocado por Dunga, né? Contra a Bolívia, lá em La Paz, acabou perdendo por 2-1, ele foi titular, né? E essa última convocação a que você se referiu foi justamente agora, no dia 19 de janeiro, em que houve também essa expectativa por parte dos rubro-negros, e mais uma vez, assim como hoje, essa expectativa foi concretizada. Eu já posso chamar o meu convidado, Inês? Como é que está o dia? Deve chamar, Léo. Tá todo mundo aqui na expectativa. Posso chamar na expectativa? Vamos Será lá. que é ele? Olha, eu vou te falar, eu estava andando aqui na Ilha do Retiro e tal. Olha quem é que eu achei aqui, ó. Ah! Foi o único Diego Souza que tinha por aqui. Foi o único. Totalmente ele está aqui. Andei aqui, procurei torcedor. Olha aqui, eu estou ao lado do totem aqui de Diego Souza. Agora, Léo, então já que você está aí do lado de Diego Souza, eu vou fazer uma pergunta aqui do Valberto Barbosa. Ele está dizendo o seguinte: isto é ruim para o esporte. Olha só, eu queria que você falasse sobre esse comentário. Isto é ruim para o esporte. O esporte só tem ele de falso meia no esporte. O esporte precisa de um meia urgente. E aí, claro, o torcedor aqui, ele se refere com relação à ausência do Diego Souza por conta da atuação dele na seleção. E aí eu queria que você falasse sobre isso. Já que não dá para perguntar para Diego, né, pessoalmente, mas aí a tua opinião aí de repórter setorista de esportes. Claro, eu acho que eu até posso fazer essa pergunta, mas eu acho que ele não ia responder não, mas tudo bem. Essa expectativa, esse tipo de comentário da torcida, obviamente, é entendido porque ele, sendo convocado, vai desfalcar o esporte em 3 partidas, né? Uma, inclusive, importante. Mas, assim, o sentimento da torcida, pelo menos a maioria, é de ter, obviamente, a alegria de ter um jogador convocado, de ter um jogador reconhecido. Isso é bom para o clube, isso é bom para o Nordeste como um todo, a gente já falou bastante. Eu acho que na última convocação eu cheguei, inclusive, a conversar com torcedores do Náutico e do Santa Cruz, que eles falaram abertamente, olha, isso é um marco, é uma coisa importante para falar que a CBF, ou seja, as pessoas que dirigem futebol, estão sim com os olhos voltados para a nossa região, que de fato é difícil ter jogadores convocados em clubes atuando aqui
em Pernambuco, enfim. Mas a gente entende esse sentimento da torcida, mas a maioria, pelo menos no contato que a gente tem com todo mundo, é de alegria e de satisfação. Agora, Inês, já que eu falei desse convidado, claro que foi uma brincadeira. O Ju, tem mais uma pergunta aqui. Não sei se você já saberia responder. O Juninho Nascimento perguntando se ele ainda joga domingo. Na verdade, o Sport joga sábado, não é? Isso, exatamente. A expectativa, eu acho, assim, eu não estou com a informação, não cheguei a apurar, mas eu acredito que ele joga. Ele vai desfalcar nos outros 3 jogos. Tá certo, Inês? Certo. Agora, olha, já que a gente falou de convocação, e eu trouxe aqui esse convidado especial, teve um outro convidado aqui, olha, está aqui ao lado, é o Richelli, entendeu? Ele também estava na expectativa para ser convocado. Inclusive, Inês, havia a informação de que no clássico contra o Náutico da última quarta-feira, 2 observadores técnicos da seleção iriam vir aqui assistir esse jogo justamente para observar os jogadores, além de Diego Souza, o outro observado seria o Richelli, o volante, que há muito tempo está no radar da seleção. Infelizmente não foi convocado para o amistoso contra a Colômbia, também não foi dessa vez, mas é um jogador que está sendo bem observado, que está sendo elogiado pelo técnico Tite, então a torcida obviamente fica na expectativa para que, quem sabe, talvez em uma outra convocação, ele seja lembrado, Inês. Bom, obrigada, Léo. Obrigada aí pela tua participação, trazendo essas informações aí com nossos convidados ilustres aí na Ilha do Retiro, mas a movimentação não está tão grande aí não, né? Tem treino hoje, o treino é à tarde, normalmente. Isso, exatamente. A gente apostou aqui, Inês, na expectativa de ter algum torcedor, só que o movimento aqui na sede está muito pouco de torcedor, obviamente só um ou outro resolvendo alguma coisa aqui administrativa na sede, mas de fato a presença do torcedor aqui não foi. A gente, saindo daqui, a gente vai seguir até as ruas para aí sim captar o sentimento da torcida e trazer em vídeo para vocês dessa felicidade. Mas já que eu falei em convidados, né, eu mostrei aqui o Diego Souza, era o que tinha hoje, também o Richelli, e eu queria terminar aqui, já que esse mas, é uma transmissão deixa eu falar uma coisa para séria. você. A movimentação não está grande aí na ilha, mas é porque o pessoal está nas redes sociais. Tá todo mundo lá, Twitter, Facebook, Instagram. É o assunto, não tem outro assunto aqui agora, só falam de Diego Souza. Claro. E como essa, Inês, foi uma transmissão ao vivo totalmente séria, eu vou trazer o meu terceiro convidado, Durval. Né, que é conhecido pela seriedade, está aqui do meu lado. Inclusive, ao vivo ele também, assim, ele é bem calado, bem sisudo. Então, assim, como essa foi uma transmissão séria, já que não tínhamos convidados aqui, não tinha torcedor para a gente entrevistar, eu termino aqui com o Durval de forma séria. Apesar da cara sisuda, eu acho que ele também deve estar bastante feliz e alegre, ao seu modo, pela convocação do colega Diego Souza. Bom, Léo, muito obrigada aí pela tua participação. Como o Léo falou, ele vai estar circulando, conversando aí com os torcedores, repercutindo mais uma convocação de Diego Souza para a seleção brasileira. Ele que vai jogar contra o Uruguai e o Paraguai, não é isso? Exatamente. 2 jogos, 13ª e 14ª rodada de eliminatória para a Copa do Mundo 2018, não é isso? Obrigada, Léo. Valeu. Valeu, até mais. Tchau. Tchau. Bom, deixa eu só dar um recado aqui para o torcedor que perguntou se o Sport joga domingo. Na verdade, dia 5, sábado, é Náutico e Sport, Pernambucano, às 16 horas, lá na Arena Pernambuco. E no domingo, Salgueiro e Santa Cruz, os 2 jogos pelo Pernambucano, tá? Então, eu não me lembro exatamente o nome do torcedor que perguntou, mas só para sinalizar aqui que, na verdade, o Sport joga sábado contra o Náutico na Arena de Pernambuco e no domingo o Santa enfrenta o Salgueiro lá no interior. Bom, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo com vocês, eu queria só falar o que está bombando hoje nas redes sociais. Silas Malafaia, todo mundo sabe que tudo que ele fala bomba, e aí ele deu uma declaração nas redes sociais, ele que utiliza muito Facebook, Twitter, tem um próprio canal no YouTube também para colocar seus posicionamentos. Deixa eu pegar aqui exatamente a matéria do Social 1, eu acho que Arnaldo também pode colocar aí. Vocês vão entender por que Vera Holtz está aparecendo nessa matéria. Mas o Silas Malafaia, o pastor, ele criticou a Disney, porque a Disney apresentou o primeiro beijo gay em uma animação de seu canal, e aí, revoltado, ele usou o Twitter
para propor um boicote ao estúdio. E ele chegou a dizer que a gaysada está nervosa e que não condena os homossexuais, né? Ele chamou todo mundo de gaysada, mas disse que não condena os homossexuais. E aí, logo depois, a atriz Vera Holtz se manifestou nas redes sociais também, dizendo: safadeza não é um beijo, pastor. Safadeza é fazer lavagem de dinheiro e conseguir bens materiais usando a fé das pessoas. Boa noite. E aí, isso hoje pela manhã estava bombando em tudo que era social monitor, essa repercussão da fala de Vera Holtz. E aí eu explico para vocês ao que ela se referia. Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, o Silas Malafaia teve o nome dele envolvido em uma das operações da Lava Jato, uma das fases, da Operação Lava Jato. E aí ele, inclusive, se manifestou também nas redes sociais, falando que era perseguição e tal, mas o fato é que ele, sim, teve o nome vinculado a uma das fases da Operação Lava Jato e por isso que Vera Holtz disse que safadeza, na verdade, não é beijo gay, é lavagem de dinheiro. Bom, terminamos por hoje? Esporte Náutico domingo e não sábado. Então, na verdade, quem estava certo era o nosso internauta, né? Não sábado, é domingo mesmo. Você estava certo. Logan, sim. Hoje pela manhã no Twitter, inclusive, era ele que dominou. Essa série de Wolverine, ele que já está um pouquinho mais velho no filme, mas assim, tá bombando muito e todo mundo falando sobre isso, inclusive hoje pela manhã. Eu nem me lembro mais qual eu tinha selecionado aqui, não sei se Romeu lembra qual era a hashtag que estavam usando de Logan, do filme de Wolverine. Mas, enfim, é uma dica aí do fim de semana para você que não quer curtir mais carnaval, quer dar uma descansada, a gente indica aí. E no NE10, inclusive, você tem a programação completa de todas as salas do cinema do Grande Recife. Bom, obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que na próxima semana Diogo Menezes está de volta. Valeu!